Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos incrivelmente bem, na medida do possível e do impossível também. Aqui é Midria e este é o primeiro episódio de Ainda Existirão Poesias do Fim do Mundo de 2026. Depois de longos meses, desapareci, sumi dessa forma de me comunicar com o mundo. Cá estou eu de volta. E eu tô feliz de estar de volta, tô feliz de gravar. Acho que 2025, se você esteve acompanhando o podcast no ano passado, você sabe que eu fiquei vários meses sumide. E eu fiquei sumide por algumas razões, eu acho que principalmente razões relacionadas à minha vida no geral, assim, a diferentes áreas da minha vida pessoalmente. Então, desde trabalho, religiosidade, relações afetivos-sexuais, saúde, foram muitas as coisas que aconteceram em 2025 que eu acho que não foi um ano fácil pra ninguém. Sim, pouquíssimas pessoas eu ouvi falando, ai, 2025 foi ótimo. E eu acho que pra mim esse processo de ficar um pouco mais distante, não me comunicar tanto aqui no podcast, em outros lugares também, e pausar um pouco o processo da criatividade foi importante para que eu até amadurecesse pensamentos e reflexões que eu quero trazer aqui para vocês. Para quem está vendo o vídeo, nesse momento o Rugby, meu gato, está subindo em cima de mim e eu estou sumindo. É, Cara, ele se molhou em alguma coisa que eu não faço ideia o que que é. Ai, Rugby. Mas enfim, então estou de volta e de volta com um tema que eu acho que faz todo sentido para esse primeiro episódio do ano, depois de tanto tempo sem gravar, depois de tanto tempo sem compartilhar aqui os meus pensamentos e acho que para mim o processo de ter desaparecido um pouquinho foi importante, porque me deu também espaço para maturar questões que estavam aqui no meu coração, na minha mente, no meu corpo. E acho que eu consigo falar com um pouco mais de firmeza, com um pouco mais de tranquilidade aquilo que eu vinha pensando e pesquisando e, enfim, sentindo sobre. E aí, este episódio é um episódio justamente para falar sobre a importância de criar. Eu fiquei pensando muito sobre isso na perspectiva de voltar como podcast, assim, e eu acho que tem vários pontos para mim que fazem parte dessa questão do criar e me levaram a refletir sobre o quanto eu queria voltar a gravar o podcast e o quanto também eu quero experimentar outros processos criativos e outras coisas na minha vida nesse sentido de criação. E eu acho que a primeira reflexão assim que me vem muito forte é sobre o quanto a nossa geração aqui, eu tô meio numa divisão entre Z e Millennium, nós estamos nos tornando pessoas que são muito mais consumidoras do que criadoras. Então, acho que hoje a gente está num contexto em que quase tudo vira objeto de desejo, de consumo, de uma perspectiva muito mais passiva, em que a gente recebe notícias, por exemplo, notícias terríveis, do tipo essa logo na primeira semana de janeiro, de que o Maduro, né, o presidente democraticamente eleito na Venezuela, foi sequestrado pelos Estados Unidos, e a gente se sente num espaço meio do nada, assim, sabe? Um espaço da, da impossibilidade de ação. É assim que eu percebo, que eu me sinto, que conversando com outras pessoas também, amigas próximas, no geral a gente se sente, assim, né? E aí eu acho que o mais o exemplo que pra mim mais me pega, assim, quando eu penso sobre isso, é que até o lugar de ser uma pessoa anticolonial, decolonial, enfim, como queiram se autodenominar neste mundo, ele tá se convertendo em uma espécie de estilo de vida, de, enfim, e que inclui em si algumas formas de consumo, assim, cultural, de estilo, de você usar uma camiseta escrito isso, e aí eu estou falando de mim mesma, inclusive, que tem uma camiseta escrito anticolonial.
Essa camiseta é belíssima, tá? Não é uma questão. A gente tem uma camiseta escrito anticolonial, porque inclusive ela é produzida por uma mãe, né? Então, enfim, a gente tá pensando outras formas de consumo e de circularidade deste dinheiro que se tornou a nossa ferramenta de relação com o mundo em muitos contextos. Mas o quanto muitas vezes a gente para aí, sabe? A gente para nisso, a gente para no livro que a gente leu, a gente para no podcast que a gente escuta, a gente para no evento que a gente vai, no show, na peça. E não sei, eu tenho sentido uma falta de ações mais práticas, assim. Mas, enfim, esse é um dos elementos, quando a gente está muito mais consumindo do que criando no geral. E aí, com isso, vem um outro ponto, que é sobre o uso excessivo das redes sociais. Eu não sei vocês, mas eu tive um 2025 que eu acho que foi extremamente conectado, assim, hiper mega blaster conectado. E eu sinto que isso me fez muito mal em várias direções, no sentido de ter menos tempo para as coisas do âmbito real, assim, da vida, para projetos pessoais, para para minha saúde, assim, ou não no sentido de deixar de fazer as coisas que eu precisava fazer, mas no sentido de me encontrar muito mais exausta, porque eu tô fazendo tudo que é esperado no sentido de manter uma vida saudável e etc, e produtiva, e além disso eu tô a todo tempo dividindo a minha atenção com uma telinha de celular onde o mundo inteiro está conectado. E eu sinto que se eu não estiver ali olhando, me atualizando, eu tô desconectada do todo, né? E o todo tá muito mais presente ao meu redor do que nessa telinha, mas a gente, de alguma forma, tá transpondo o sentido de conexão e de pertencimento ao mundo social para estar conectado nesse espaço. E eu acho, inclusive sendo uma pessoa que cresceu já com a internet, assim, né? Do tipo, eu ganhei o meu primeiro computador com 7 anos e o primeiro celular com 5. Então, eu sempre tive esses apetrechos e sempre me vi muito conectada, muito dizendo no mundo, assim, né? Eu tive blog adolescente, então eu acho isso muito maravilhoso. Inclusive, quando eu era adolescente, passar pela transição capilar foi muito mais fácil, tendo acesso a grupos de Facebook, a canais de YouTube, a blogs de pessoas que estavam passando por isso, que eram adolescentes como eu, assim, de 13, 14, 15 anos, e que registravam esses processos. Então, eu acho que tem uma potencialidade muito grande de conexão, de proposição de outras narrativas, que muitas vezes a gente não tem quando a gente está num contexto de comunidades específicas, de arranjos familiares específicos, às vezes questões religiosas, enfim. Então, tem coisas muito boas que podem sair daí, mas eu tenho sentido que a gente está num lugar de como se a gente estivesse numa espécie de redemoinho, assim, em que a gente cada vez mais gira nos mesmos espaços, nas mesmas narrativas, nos mesmos lugares, e a gente não traz esse acúmulo, que é um acúmulo intelectual também, que é um acúmulo filosófico, sociológico, que seja, que cada vez mais as pessoas estão refletindo sobre as questões de desigualdades sociais e tudo mais. Tem, sei lá, amigos que eu estudei na época da escola e que são de áreas totalmente diferentes da minha. Eu fiz ciências sociais, eu tô terminando um mestrado em antropologia, então eu tenho uma ligação muito direta com essas questões. E o embasamento teórico, enfim, uma formação nessa área, então eu vejo o mundo com essas lentes, e eu acho muito legal ver pessoas que estão postando sobre essas questões também, sabe? Tipo, alguém que fez, sei lá, biomedicina, alguém que fez fisioterapia, e aí tá lá postando um meme super marxista. Então eu acho isso maravilhoso. Mas eu sinto que para um pouco aí, né? Eu acho que essa é a questão, a gente fala mal do capitalismo, todo mundo odeia, todo mundo, enfim, mas a gente não tem um ímpeto tão inventivo e propositivo de como criar outras maneiras de se relacionar com esse sistema no qual estamos inseridos. Acho que esse é um ponto. E eu acho que a criação, e aqui eu tô falando sobre criação de uma perspectiva múltipla, não só artística, eu acho que é justamente o caminho através do qual a gente pode
repensar a existência, assim, a criação no sentido que cada pessoa vem para o mundo com ideias e com possibilidades de reinvenção da realidade muito próprias, a partir das dores que viveu, a partir das questões que atravessam o seu cotidiano, a sua ancestralidade, a sua família, o seu trabalho, enfim, acho que tem um pouco disso, de muitas coisas em relação a esse tópico. E acho que um exemplo, assim, só para falar sobre esse aspecto do tempo nessa equação toda, é a rapidez com a qual as pessoas visualizam stories umas das outras no Instagram. E eu me incluo nisso, tá? Porque eu sou uma pessoa que come story. Adoro ali. É igual cigarro, né? Que, qualquer coisinha, porque não fumar um. Eu nunca fumei, tá, gente? Estou tentando achar uma analogia aqui. Mas, por exemplo, eu fico chocada com a rapidez que as pessoas às vezes visualizam os nossos stories e às vezes a gente manda uma mensagem propondo de dar um rolê, às vezes a gente, sei lá, tem ali uma proposta de conversa que às vezes vai se desembocar em algo mais prático e concreto na vida, um encontro presencial. E aí a pessoa tá vendo todos os stories, mas não está se engajando numa conversa que vá levar a um encontro presencial, por exemplo. Então, eu acho que isso é só um exemplo, assim. E uma outra coisa que me choca muito sendo uma pessoa que é um tanto uma figura pública, né? Que tem uma carreira como poeta, escritor e tudo mais, é o quanto, às vezes, pessoas que eu acho muito incríveis, são pessoas muito talentosas, que são pessoas que eu imagino que têm rotinas extremamente ocupadas e, enfim, são profissionais excelentes e reconhecidos, estão visualizando os meus stories, às vezes, em momentos muito, assim, que eu imagino que são momentos muito inadequados do dia, do tipo, sei lá, 11h30 da noite, e aí eu posto um story, ou um story de madrugada, é meio raro eu postar, mas quando eu posto, e aí eu vejo a pessoa, tipo, vendo os meus stories, eu fico tipo, cara, você é incrível, vai dormir. Eu também devia estar dormindo, mas a pessoa tá lá visualizando, e isso me faz pensar o quanto a gente tá desperdiçando o nosso potencial criativo e de conexão, sabe? Então, ao invés dessa pessoa estar visualizando o meu story, eu estar visualizando o story dela, a gente podia estar, sei lá, pensando em algum plano, alguma coisa. Eu não sei, gente. Eu acho que eu tô muito enquete em relação a, a esse ponto, assim, da passividade, né? E o quanto a gente deixa de criar para estar consumindo, literalmente, as histórias e as vidas das outras pessoas no meio de vários anúncios que fazem a gente ter desejos de talvez até parecer mais com essas pessoas que a gente tá vendo nos stories, né? E aí, acho que um outro ponto importante pra mim é sobre a gente pensar a criação quase como um lugar que tem uma invocação divina, assim, né? Quase como uma questão que é um chamado, assim, divino. Esses tempos eu tava lendo o livro da Miriam Alves, que inclusive está servindo de tripé pro meu celular aqui. E é o livro dela de poesia completa, do Círculo de Poemas. Foi um dos livros mais lindos que eu li em 2025. E tem uma parte de entrevistas, né, de conversas com a Miriam. E num dado momento ela fala sobre por que ela cria e ela fala sobre o quanto ela cria, ela escreve as suas poesias a partir de um espaço de amor, principalmente. E eu fiquei me lembrando, assim, da Carolina Maria de Jesus, também tem entrevistas. Teve um ciclo maravilhoso da Flup, há uns anos atrás, ainda na pandemia, sobre Carolina Maria de Jesus, que vale muito ver, tá salvo no YouTube. Na época eu fiz parte do ciclo formativo de escritores, e aí saiu depois uma coletânea, Carolinas, com vários textos de pessoas negras, principalmente mulheres negras. E aí, enfim, né, que pensando assim como essas autoras, essas mulheres negras principalmente, trazem uma perspectiva de que a criação é quase como uma pulsão de existência, né? Também tem a Glória Anzaldúa, eu não sei se eu já falei desse texto aqui, eu tenho a impressão de que sim, mas ela tem um texto muito bonito. É uma escritora que se considerava chicana, né? Ela nasceu ali um pouco num espaço de fronteira entre México e Estados Unidos. E ela tem um texto que é a Carta às Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo.
E tem uma análise, uma analogia muito linda que ela traz para falar sobre por que ela escreve. E ela diz que ela escreve porque a escrita é como se fosse uma alça para segurar essa mala pesada que é o mundo. Então, quando eu vejo assim essas frases, quando eu penso na importância da criação artística dessas mulheres, mulheres negras, mulheres chicanas, enfim, mulheres indígenas, eu acho que isso está muito relacionado a um amor profundo pela existência e pela possibilidade de colocar no mundo outros caminhos para quem ainda vai vir, assim. Inclusive, voltando a esse livro da Miriam Alves, né? Tem uma parte de uma entrevista que ela fala que ela espera que a criação, né? Ela tá criando ali num contexto dos anos 70, 80, né? O início dos cadernos negros. E tem uma coisa que ela fala que é o sentimento de que naquele momento esses textos não eram tão reconhecidos. Acho que hoje em dia eles são mais, mas ainda não são reconhecidos num lugar de grande alcance, né? E ela conta o quanto ela espera que esses textos que naquele momento jorram, né, como rios, como pequenas gotas, no futuro sejam cachoeiras, sejam rios e impactem gerações de escritoras, escritores que ainda virão. E acho que tem isso, assim, sabe? Você colocar algo no mundo, seja arte, seja um projeto social, seja, enfim, o que quer que seja, uma comunicação de algo, influencia muito coisas que a gente nem imagina, pessoas que a gente nem imagina, trajetórias de vida que a gente nem imagina. Então, acho que são alguns exemplos, assim, de escritoras, enfim. Tem o Caminho do Artista também, que é um livro que eu adoro, que eu fiz, porque é um livro interativo, né? Ali em 2021, se eu não me engano. E também tem muito disso da autora, assim, a Julia Cameron falar sobre a criação como algo divino e tudo mais. E eu acredito um tanto nisso, assim, que a gente tem que se criar, sabe? Que tem que colocar pra fora, que tem que propor, tem que dialogar com o mundo que a gente tá pensando. Inclusive porque a gente nunca sabe o quanto alguém precisa do que a gente vai criar. E aí eu tava vendo uns stories, assim, de uma poeta. Olha os stories aí, tá vendo? Eles podem ser um lugar de pulsão e de reflexão que seja mais propositiva. De uma poeta que é a Maia. O arroba dela é Maia Spoken. Ela é do Canadá. E ela foi uma das participantes das últimas edições de campeonatos internacionais de slam, assim. E aí a Maia tava postando sobre um show que ela foi da Erykah Badu e sobre esse aspecto de ser importante você colocar o que você tá criando pra fora, porque alguém pode precisar, né? E eu acho que ela tava falando sobre o quanto ela se sentiu atravessada pela Erykah Badu, e a própria Erykah Badu fez um chamado nesse sentido, assim. E aí eu fiquei pensando também o quanto tem alguns impedimentos, algumas travas que fazem as pessoas não criarem tanto hoje em dia, né? Eu acho que tem uma questão da pressão do julgamento externo e às vezes a gente ficar com medo. E eu fiquei pensando o quanto nesse último ano, além das várias questões que estavam acontecendo na minha vida, acho que teve um ponto importante que foi o receio de colocar coisas no mundo e de ser julgado, assim, e de receber algum tipo de reação ruim por a gente estar num mundo em que as pessoas estão cada vez mais críticas e cada vez mais, enfim, afiadas para falarem mal. E eu não acho que a minha bolha, assim, das pessoas que me seguem seja essa, mas eu acho que tenho receio de furar a bolha, de encontrar outras pessoas que pensam diferente, essas pessoas serem maldosas, etc. Mas aí eu também fico pensando que se a gente fura a bolha, se a gente atinge pessoas que estão fora do nosso território conhecido e, de alguma forma, enfim, de alguma forma próximo,
isso também é bom, isso é maravilhoso. Na verdade, isso é importante e talvez seja o objetivo no final dos diálogos que a gente vem a propor com o mundo, assim, a partir das criações que a gente faz. Que é, se a gente cria algo, que seja algo que a gente está criando a partir de uma perspectiva que o mundo seja melhor, que as pessoas vivam as suas vidas de maneira mais plena. E aqui, por exemplo, sei lá, uma lei, gente, uma lei, um projeto de lei popular pode ser uma criação, sabe? É esse lugar que eu tô falando, sabe? Criar a partir de uma perspectiva de proposição de uma existência mais plena para quem quer que seja, né? E acho que outras referências aqui para pensar eu tenho amado o podcast da Júlia Nadan, que é o Asa de Fada. Ela é uma artista, assim, taróloga, é uma pessoa super mística, super inventiva e eu tenho gostado muito de ouvir o podcast dela e ela fala bastante sobre esses lugares de energia e tudo mais. E acho que, enfim, uma das reflexões que eu tenho pensado muito a partir das coisas que ela traz é justamente essa que eu já vinha trazendo, de a gente colocar a nossa energia vital muitas vezes hoje mais no consumo do que na produção ou na inventividade. E eu acho que um convite, assim, é a gente olhar com mais presença para nossa energia e para o nosso tempo, sabe? A sensação que eu tenho é que a gente tem tido muita dificuldade de ficar no presente. E ficar no presente e dar o tempo das coisas acontecerem, assim. Tem uma sensação que eu acho maravilhosa, que é a sensação que eu tenho quando eu vou no terreiro. Eu sou de Candomblé, sou a Bian de uma casa. E nessa casa, eu tenho uma sensação muito boa, que é a de chegar, guardar o celular na bolsa. Tipo, eu me troquei, coloquei meu celular na bolsa, fiz lá as saudações que eu tenho que fazer, e aí vamos ao trabalho. E aí sempre tem alguma coisa para ser feita, para ser limpada, para ser cozinhada, para ser arrumada, para ser decorada. E a gente só vai pegar no celular normalmente horas depois de chegar, assim, né? Eu, pelo menos, tenho essa tendência, assim, de deixei o celular na bolsa, eu esqueço dele. E eu fico pensando sempre como trazer esse estado de presença, essa dádiva, assim, dos orixás que a gente tem quando a gente tá numa função de candomblé, que é estar presente, né? Estar presente e se você se dedicou ali, se você pensou, se você quer se dedicar, na verdade, a alguma coisa, você ter um tempo realmente qualitativo e voltado para aquilo. Eu acho que quando a gente pensa nesse aspecto de criação e de inventividade, esse é o ponto, né? A gente realmente viver o nosso tempo de vida em função das coisas boas que a gente pode trazer para o mundo. E também pensar o que a gente poderia estar criando juntos, assim, né? Acho que esse é o último tópico, assim, para fechar esse episódio de hoje. Pensar que tem um aspecto de qualidade de vida, né? Por exemplo, higiene do sono, que a gente deixa de ter quando a gente está excessivamente nas telinhas. Um lugar de menos tempo, porque a gente passa ali, se a gente passa 2 horas, 3 horas no Instagram, pensa que isso poderia ser um tempo que você está dedicando 3 horas todos os dias para algum projeto da sua vida. E eu sei que tem, como eu já vinha dizendo no começo, uma necessidade de conexão, porque a gente está muito isolados no geral, nas grandes cidades, a gente não necessariamente mora perto das nossas amizades, das nossas famílias, muita gente migra dentro da própria cidade, ou migrou de outro estado, enfim. Quem mora em São Paulo como eu, né, as coisas são longe, a gente não vive perto das pessoas, a gente não conhece muitas pessoas que estão ao nosso redor, então tá nas redes sociais é uma maneira de talvez acessar um ideal de vila, de bairro, de comunidade, só que não é real, é virtual, então acho que tem isso, mas estar nesse espaço deixa o nosso corpo num estado de muitas vezes estar numa posição inadequada, então você vai estar com uma postura meio ruim, você vai pegando ali ao longo do tempo uma tendinite, às vezes você esquece de comer, enfim, tantas coisas que acontecem, né? Vou chegar atrasada porque eu tava mexendo no celular, vou
Enfim, acho que são muitas camadas, assim. E aí, nesse sentido, eu acho que também pensar o que, que a gente tá perdendo no horizonte, assim, sabe? Porque tem o agora, tem só os 5 minutinhos, só uma olhadinha, só 10 stories, enfim. Mas e a longo prazo, assim, né? Tem umas estimativas muito bizarras que eu tava vendo de perder anos de vida nas redes sociais. Se nós somos uma geração que usamos hoje as redes sociais, em média, aí, 5, 6 horas por dia, quantos anos de vida que a gente vai perder? E aí tem umas contas, eu não lembro os números exatos, mas, assim, é babado. É tempo de vida que a gente tá perdendo nesse espaço. Eu não sou referência, meu consumo é altíssimo. Acho que não tão alto quanto de boa parte das pessoas que eu vejo que falam que são muito viciadas. Então, eu tava vendo que a minha média tá ali em torno de 2 horas. E eu vejo que tem gente que passa 5, 6, né? Enfim, muitas horas. Mas eu acho que o meu convite neste episódio é de que a gente reflita junto aqui, eu, você, nós, e também mande esse episódio para pessoas que você conhece que estão passando muito tempo no celular, que é o que a gente tá perdendo e o que a gente não está criando enquanto a gente tá achando que tá conectados por um meio que tá roubando o nosso tempo de vida e a nossa energia vital. E a nossa energia também, às vezes, de dinheiro, nossa energia emocional, a nossa energia física, porque a gente tá não dormindo para estar na telinha, a gente tá fugindo de se concentrar ali num projeto, numa ideia nova, de qualquer âmbito para estar na telinha. A gente tá. E aí tem um exemplo ótimo que eu tava vendo de uma criadora de conteúdo que fala sobre criatividade. Depois eu vou colocar os arrobas todos aqui na descrição do episódio. Ela tava falando sobre quanto, em momentos anteriores à hiperconectividade que a gente tem hoje nas redes sociais, as pessoas tinham uma tendência muito maior a, putz, tô sentindo uma coisa aqui, uma angústia, uma alegria, uma saudade, um entusiasmo. As pessoas sentarem e escreverem. Escreverem uma carta, escreverem um poema, escreverem uma história, comporem uma música, ou, vou fotografar, vou sair andando, vou tocar um instrumento, vou montar um quebra-cabeça, sei lá, qualquer coisa mais analógica. E hoje, se a gente tem algum impulso de desconforto com a gente mesmo, é muito comum que a gente vá pra telinha. E isso é uma das coisas mais absurdas, assim, né? Então, ao invés da gente criar algo a partir do que a gente está sentindo, a gente vai estancar o que a gente está sentindo consumindo coisas. E às vezes são coisas que podem ser propositivas e que dialoguem com o que a gente está sentindo e ajudem a gente a processar o que a gente está sentindo, mas eu também fico pensando nesse espaço que a gente perde de autoelaboração e de auto autorreflexão e de se autoninar, sabe? Com a nossa criatividade, com a magia que tem nas nossas mãos, nos nossos pensamentos, no nosso corpo. Com tudo que a gente pode trazer. E às vezes você pode escrever um poema, uma música, um romance, tirar uma foto, desenhar algo, fazer uma colagem que vai ser exatamente o que outra pessoa precisa assistir, ler, ouvir, para pensar sobre si, para ficar mais confortável no próprio corpo e aí criar alguma coisa também diferente, que talvez nem seja na mesma linha, mas que vai ser numa outra linha que alguém mais precise. E é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do ano sobre a importância de criar. E eu desejo que em 2026 vocês criem muito mais do que consumam, vocês não entrem numa lógica de que também, então eu tenho que criar, então eu tenho que ser produtivo, meu Deus, não é uma outra lógica de produtividade, eu acho que é muito mais uma lógica de sair da passividade, sair das telinhas, parar de ver só os stories e marcar o rolê com a sua amiga, marcar o rolê com o seu crush, viver a vida, sabe? Porque a gente tá todo mundo viciado, isso não tá da hora. E é isso! Espero vocês no mês que vem. Vamos que vamos. Ou no próximo episódio. Saiu um episódio antes do mês que vem. E
sejamos ativos, criativos, revolucionários através da nossa criação. Rau!